Salve Maria Santíssima. Eu vou ler aqui um trecho do livro Cosmogonia da Desordem, do professor Sidney Silveira. O título é Santo Antônio de Lisboa, da Ascética à Mística. Já se aludiu no presente volume ao tipo de superioridade intrínseca da vida religiosa consagrada em relação à vida laical. A vida laica, melhor dizendo. A vida de quem se esmicui nos negotia secularia. Ideia que está absolutamente de acordo com a doutrina da Igreja e o ensinamento dos santos doutores. Um deles, Santo Antônio de Lisboa. Mostra-nos em vários dos seus sermões, Santo Antônio, que no itinerário da vida espiritual há uma primeira e necessária etapa ascética. Pois o homem, absolvido pela multiplicidade de cogitações e de paixões, absolvido pelo tumulto das preocupações temporais, pela azáfema do dia a dia, não encontra as condições e as forças para entregar-se à contemplação. Ou seja, a contemplação das coisas espirituais superiores, em ordem, as quais Deus o criou. No atual estágio de natureza decaída pelo pecado, ele precisa, pois, fazer uma higiene prévia da alma para, então, repetindo, o sono aqui está bravo. No atual estágio de natureza decaído pelo pecado, ele precisa, pois, fazer uma higiene prévia da alma para então alcançar a silenciosa solicitude do deserto. Primeiro degrau da escada bíblica de Jacó, em cujo cimo está o próprio Deus. A subida dessa escada, segundo Santo Antônio, supõe um esforço e um prêmio. Como frisa Gama Caieiro, o grande santo português, refere expressamente duas situações nessa ascensão. A primeira é a de sublavatio mentis, na qual, após dar o primeiro passo na subida da escada mística, a inteligência e a vontade se aguçam e os atos de devoção e a admiração com as maravilhas da criação ganham nítido contorno, além de avivarem a esperança dos bens futuros, prometidos por Deus na Sagrada Escritura. Espes est bonorum spectaculum futurorum, ensina o santo, sem jamais esquecer-se de que tal expectativa é em relação a algo absolutamente transcendente. Nesta etapa, entra em jogo um elemento que modela o caminho, a discrição, o discrétio, que dá ao homem a proporção dos seus próprios atos nesta subida espiritual. Um justo meio, análogo ao que Platão define no Fílebo, como realização da beleza e da virtude, com a diferença de que, no caso de Santo Antônio, a busca desse meio termo já é efeito da graça e não uma virtude meramente natural. Na prática, a discrétio antoniana é a atitude de não querer ir além do que Deus concede nesta caminhada, a busca de um respeitoso limite humano perante a imensidade de Deus. Trata-se do feliz contentar-se com o lugar em que se está, mas ao mesmo tempo uma abertura para receber mais de Deus. A segunda etapa nesse processo é a da alienatio mentis,
último grau da contemplação infusa, quando cessa a ação da razão humana e não há lugar para a inteligência propriamente dita, no sentido racional, mas apenas para o afeto amoroso captado pelo olho da contemplação. Óculo contemplationis. Um olho intuitivo. Mas isto com a seguinte e relevante ressalva: tal intuição se dá por infusão da graça sobrenatural, já que nenhum tipo de conhecimento humano natural acontece por meio de intuição imaterial direta, e sim por abstração a partir da essência das coisas materiais. De um ponto a outro desses dois mencionados, tantas são as sutilezas da subida da escada mística antoniana, cujo ápice, de acordo com o santo, é o êxtasis contemplationis, que não cabe destrinçá-las todas neste breve artigo. Indicamos aos leitores brasileiros, como bibliografia antoniana básica, a leitura de alguns dos seus iluminadíssimos sermões. Mas o que nos importa por hora é destacar um ponto central da doutrina deste doutor da Igreja, proclamado doutor evangélico pelo Papa Pio XII, que em 1946, na Carta Apostólica Exulta Lusitanis Fidelis, aclamara Santo Antônio como exímio teólogo e insigne mestre em matérias de ascética e mística. É justamente o ponto que ensina o seguinte: sem purgação do espírito, não há como nos desvencilharmos das ciladas do mundo, as quais nos afastam de Deus decisivamente. Estes indicadores, por si só, justificam inserirmos essa parte não apologética da obra de Santo Antônio, no quesito gnosiologia. Trata-se, sem dúvida, de conhecimento relacionados não apenas às coisas divinas, mas também atinentes ao próprio homem, e a como este pode sublevar a sua mente de modo a melhorar a qualidade dos seus procedimentos cognoscitivos. A mística antoniana é análoga ao caminhar próprio da inteligência humana, que vai da treva à luz, do desconhecido ao conhecido, do menos claro ao mais claro, da noite para o dia. Ocorre que, no caso do notável santo português, a noite tem por acréscimo o valor simbólico de luta pela purificação. Daí ser chamada de obscuridade dos místicos. A noite é paradoxalmente a fonte de treva que ilumina a mente. Tudo isso vem a propósito de uma coisa deveras importante. Nenhuma ascética tem valor se não orientar a mística. Se não se orientar à mística. Uma ascética mundanizada, em que se enfatiza o valor moral da ação, sem a necessária orientação ao âmbito sobrenatural, é uma escada de Jacó sem Deus no ápice. E esta, infelizmente, a mentalidade laicista de muitos católicos do nosso tempo. São pessoas moralmente boazinhas, pagadoras das suas contas ao final do mês, que não se metem em discussões. São capazes de algumas mortificações corporais e acham que isto é ser santo. Confundem covardia com santidade. Aqui a gente poderia indicar as obras completas de Santo Antônio, né?
na editorial Fonte Franciscana. Então aqui é um pouquinho, mas é um artigo do Sidney Silveira, né, no livro Cosmogonia do Desordem, como eu mostrei, e o título é esse, ó. Santo Antônio de Lisboa, da ascética à mística. Salve Maria, Santa Noite.